Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as origens e expansão do mundo árabe, além, é claro, da queda do sistema feudal. Acompanhe agora um breve resumo sobre esta conturbada fase da Idade Média. Bom, a civilização árabe ou islâmica, ela surgiu no Oriente Médio, numa península desértica situada entre a Ásia e a África. É a área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, com centenas de milhares recobertos por um enorme deserto, pontilhados ali por alguns oásis e também por uma cadeia de montanha a oeste. Somente uma estreita faixa no litoral da península possui terras aproveitáveis para a agricultura. Até o século VI, os árabes viviam em tribos, sem que houvesse um Estado, um país organizado, um Estado centralizado. No interior da península, haviam tribos nômades de beduínos que viviam basicamente do pastoreio e do comércio. Às vezes, entravam em luta pela posse de um oásis ou pela liderança de uma rota comercial local. Também era comum o ataque a caravanas, o roubo de caravanas que levavam artigos para o Oriente, claro que para serem comercializados ali no Mar Mediterrâneo ou também no Mar Vermelho. Apesar de dispersos num grande território, os árabes edificaram algumas cidades, entre as quais as mais importantes se localizavam então a oeste, na parte montanhosa da chamada Península Arábica. Eram elas a cidade de Yatrib, Taif e Meca, todas na confluência das rotas de caravanas que atingiam o Mar Vermelho. A cidade de Meca era sem dúvida a mais destacada, pois como centro religioso de todos os árabes, ali vai se reunir então milhares dos que praticavam as religiões árabes daquele momento e tornavam então o seu comércio ainda mais intenso. Embora eles fossem naquele momento politeístas e adorassem diversas divindades, os ídolos de todas as tribos estavam reunidas no mesmo templo, chamada de Kaaba, situada no centro de Meca. A construção, que existe até hoje, assemelha-se a uma espécie de cubo, e assim como a administração da cidade ficava também sob o cuidado das tribos dos coraixitas. Neste contexto, vemos o nascimento de uma importante biografia para os árabes, Maomé, que iria causar enormes transformações em seu povo e no mundo todo. Ele nasceu por volta de 570 d.C. na poderosa tribo dos coraixitas. Tendo sido por muito tempo guia de algumas caravanas, Maomé percorreu o Egito, a Palestina e a Pérsia, conhecendo novas religiões como o judaísmo e até o cristianismo. A grande transformação de sua vida teve lugar quando ele, já bem estabelecido economicamente, divulgou que tivera uma visão de um anjo, o anjo Gabriel, também o mesmo anjo da fé cristã, em que este anjo revelara então a ele a existência de um único Deus. A palavra Deus em árabe se diz Alá. Maomé começou então a pregar o islamismo, ou seja, a submissão total a Alá, que é o que significa islamismo, com a consequente então eliminação de todos os outros ídolos. Os crentes nessa nova religião eram chamados de muçulmanos, ou também de maometanos. A revelação feita a Maomé e todas as suas pregações estão reunidas no Corão, o livro sagrado dos muçulmanos e primeiro texto escrito em árabe. Além da submissão total a Alá, o Corão registra as seguintes regras fundamentais para os muçulmanos: orar 5 vezes por dia com o rosto voltado para Meca, jejuar regularmente, dar esmolas, peregrinar ao menos uma vez na sua vida para Meca. E com esses ensinamentos de Maomé se instalaram também outras regras de comportamento individual e social, como por exemplo a proibição do consumo de carne de porco ou a prática de jogos de azar e de se desenhar, de se reproduzir a figura humana. Além, claro, da defesa da autoridade do pai na família e da permissão da poligamia, que é o casamento com várias mulheres masculinas. Tá? Os habitantes de Meca, eles eram temerosos de perder o comércio, as caravanas
ali por conta dessa nova religião. E esses fiéis que vão se dirigir a Caaba vão diminuir por conta da conversão de grande parte daquele povo para o islamismo. Então eles vão perseguir Maomé. E a maioria da população árabe da cidade não vai aderir a essa ideia monoteísta dele. Maomé foi obrigado então a fugir para Yatrib, que passou a chamar-se então Medina, nome que significa cidade do profeta. Essa fuga ela vai ocorrer em 622 d.C. e ela é chamada de Héregia. E ela vai indicar o início do calendário muçulmano, tendo que, claro, para esse povo, o mesmo significado que o nascimento de Cristo tem para nós no Natal. Gradualmente, o número de crentes nessa religião, nessa nova religião, ela foi aumentando e, obviamente, que foi dando apoio, então, a Maomé. A força dele começou a crescer e ele começou, então, a pregar a famosa Guerra Santa, ou seja, a expansão do islamismo através da força e a todos os povos infiéis, que é como eram chamados os povos não islâmicos, sobretudo os judeus e os cristãos. O grande estímulo para esse movimento era dado pela crença de que todos os guerreiros de Alá seriam recompensados com o paraíso, caso eles morressem em combate, ou ali com a divisão dos saques nas cidades que eles iriam conquistar se eles sobrevivessem. A Guerra Santa vai servir para unificar as diversas tribos árabes na região e vai se tornar um dos principais fatores para permitir então a expansão posterior do islamismo. Após a morte de Maomé, Maomé praticamente então vai ser substituído pelos chamados califas ou os sucessores desse profeta. Eles eram chefes religiosos e políticos ali da região e com esses califas então vai iniciar-se uma expansão da suposta então civilização muçulmana naquele momento, motivada ali principalmente pela necessidade de terras férteis que o aumento daquela população na península após a unificação das tribos vai exigir. Os guerreiros islâmicos, eles impulsionados pela crença neste paraíso após a morte e também pelas recompensas terrenas, eles vão avançar rapidamente, eles vão se aproveitar da fraqueza dos vizinhos persas e bizantinos e eles vão caracterizar-se ali de modo geral pelo respeito aos costumes dos povos que eles venciam. Os muçulmanos dominavam então toda a Península Arábica com esse intuito. Expandindo-se ali diretamente para o oeste, eles vão alcançar inclusive a Índia. Eles vão se estender em direção ao mar Mediterrâneo, vão conquistar o norte da África e também parte da Península Ibérica. Apesar deste avanço muçulmano na Europa ter sido freado na Batalha de Poitiers, em 732, pelo grande rei Carlos Martel, os árabes ainda conseguiram conquistar as Ilhas Baleares, a Sicília, a Córcega e também a Sardenha. A extensão destes domínios muçulmanos pelo Mediterrâneo prejudicou o comércio na Europa Ocidental como um todo e quebrou o elo comercial que havia intenso com o Oriente. Este foi um dos fatores que vão contribuir para o isolamento dos reinos bárbaros cristãos e que vão voltar mais ainda ali para uma economia, vão se voltar ainda mais para uma economia agrícola e rural, o que contribuiu ali para a formação básica do feudalismo. A tolerância desses muçulmanos para com os povos conquistados vai permitir-lhes então atingir um grande progresso econômico e cultural. Eles vão se utilizar de elementos próprios e também de outras culturas para desenvolver então conhecimentos e técnicas que são valiosas até hoje para eles. Foi o caso, por exemplo, do uso da bússola e também da fabricação do papel ou da pólvora, que vão ser aprendidos com os chineses e introduzidos no Ocidente. E em virtude então da enorme extensão do seu império, os árabes vão difundir o cultivo de produtos agrícolas como cana-de-açúcar, algodão, arroz, laranja, limão e etc. No campo das ciências, eles vão desenvolver, por exemplo, a matemática, com muitas contribuições à álgebra, geometria, trigonometria e astronomia. Os algarismos que nós usamos atualmente são uma herança indiana transformada e transmitida aos ocidentais pelos árabes. Daí, óbvio, serem chamados de arábicos. Até mesmo a palavra algarismo deriva da língua árabe. A medicina que eles desenvolveram baseou-se nos conhecimentos gregos. Séculos mais tarde, os turcos, originários da área central e também seguidores do islamismo, vão conquistar grande parte dos domínios muçulmanos.
Eles formaram então no século XIV o chamado Império Turco, que englobou esses domínios e vai acabar então, depois de várias tentativas, conquistando o Império Bizantino com a tomada de Constantinopla em 1453. Agora, para nós avançarmos, vamos ver então alguns detalhes do fim do sistema predominante na Europa durante este período, que era o sistema feudal. A crise do feudalismo ocorreu no último período da Idade Média, também denominado ali de Baixa Idade Média, dos séculos XI ao século XV, que é o período da Baixa Idade Média. Alguns fatores vão ser necessários para que o feudalismo desaparecesse por completo, pondo fim então à Idade Média e dando início à Idade Moderna. Bom, baseado na posse de terras, os feudos, na monarquia, na centralização do poder, na autossuficiência e numa sociedade estamental, formada então por a pirâmide social, a nobreza, o clero e o povão de modo geral, ela não permitia mobilidade social. O feudalismo, então, ele vai permanecer até o século XIV na Europa. No entanto, algumas mudanças de paradigmas, com diversos acontecimentos históricos, culturais, políticos, sociais, vão fazer que o sistema feudal, então, entre em declínio a partir do século XI. Então, agora vai seguir, então, eu vou trazer para vocês as principais causas que vão acarretar na crise desse sistema feudal. A primeira causa é o chamado crescimento demográfico. A partir do século X, o aumento considerável do número de pessoas foi um fator decisivo para que surgisse então uma nova classe social interessada sobretudo no comércio, a burguesia. A classe burguesa, formada então por artesãos, mercadores, banqueiros, donos de empresas, companhias de comércio, eram habitantes das antigas cidades medievais fortificadas, chamadas de burgos. Com isso, o poder da nobreza, dos senhores feudais e do clero também vão entrar em declínio. Diante desse sistema, ficou difícil suprir as diversas necessidades da população, alimentação, moradia, saúde, etc., que praticamente duplicou nos séculos seguintes. Essa explosão demográfica gerou uma população marginal, sem emprego e sem terras. A partir do século XV, o renascimento urbano e comercial vai propiciar então o aumento e a estabilidade desta população. A segunda causa é a Revolução Burguesa, ou as revoluções burguesas. Com o surgimento da burguesia, muitas pessoas fugiam dos feudos, causando então o fenômeno do êxodo rural para as cidades em busca de melhores condições. O surgimento da moeda, o desenvolvimento das cidades medievais e a intensificação das atividades comerciais foram essenciais para que o sistema feudal entrasse em declínio. A nova classe social que surgia aspirava contra o absolutismo, almejando independência e propondo ali uma nova economia baseada num sistema que seria chamado então de capitalista, ou a burguesia mercantil. Além disso, a burguesia lutava também pelo enriquecimento e pela mobilidade social, sistema que até então era desconhecido para toda a sociedade feudal. Outro fator, a peste negra. Um dos fatores, então, que assolaram a população na Idade Média foi a epidemia da peste negra, ou peste bubônica, que vai matar aí mais de 1 milhão de pessoas a partir do século XIV, ou seja, cerca de 1/3 da população europeia. Entre 1346 e 1353, a falta de higiene, de condições favoráveis de vida foram determinantes para que a peste atingisse grande parte da população. Assim, a diminuição da mão de obra, ela caiu drasticamente, revelando então um pouco da crise feudal que acabara de começar. A população vivia em condições precárias de habitação e higiene, o que fez com que o vírus da peste, que se alojava nas pulgas dos ratos, se proliferasse drasticamente. Isso vai implicar principalmente na maior opressão e exploração dos poucos servos que ainda trabalhavam nos feudos, o que deixou cada vez mais a população estressada, descontente, insatisfeita, levando a diversas revoltas camponesas, das quais vão se destacar então a revolta de Jacques-Rey, de 1358, e a revolta camponesa de 1381. Outro fator determinante para o fim do feudalismo foram as cruzadas. Foi a partir do movimento das cruzadas, entre os séculos XI e séculos XIII, que uma série de 8 expedições de caráter religioso, econômico e militar, organizados pela Igreja, vão se dirigir então para o Oriente Médio,
época em que o comércio se intensificou e o renascimento comercial vai surgir na Europa. As comercializações de produtos com o Oriente a partir da abertura do Mar Mediterrâneo foi um fator determinante para a queda do sistema feudal, com o aumento das rotas comerciais. Ainda que, do ponto de vista religioso, elas não tenham atingido muitos objetivos, as cruzadas vão favorecer o desenvolvimento comercial, pondo fim à dominação árabe no Mar Mediterrâneo. E outro grande fator, o Renascimento, vai ser então marcado com as novas descobertas e as mudanças no âmbito religioso, comercial, urbano, cultural, artístico, científico, etc. Ela vai surgir no século XV na Itália. O Renascimento, o movimento artístico, filosófico e cultural, vai permitir a mudança de mentalidade da sociedade europeia. Com ele, o antropocentrismo humanista vai dar lugar então ao teocentrismo que dominava a vida da população na Idade Média. Basicamente, Deus sai do centro de todas as coisas e entra o homem no centro de todas as coisas. E vai afetar diretamente a vida de todos os cidadãos, inclusive dos cristãos da época. O renascimento comercial vai favorecer as trocas comerciais, aumentando e gerando então o sistema capitalista. Falando em transição do sistema feudal para o sistema capitalista, a transição do feudalismo para este sistema novo ocorreu no século XV na Europa. Este momento vai marcar definitivamente o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Lembrando aqui, novamente, o que foi feudalismo. Lembre-se que o feudalismo foi um modelo econômico, político, social, cultural, etc., baseado na posse de terra, chamada também de feudo, e que vai vigorar na Europa Ocidental a partir do século V depois de Cristo até o final, então, oficialmente ali, meados do século XV depois de Cristo. A sociedade feudal era estamental e marcada pela imobilidade social. Lembre-se também que nesse período a Igreja Católica era uma instituição muito poderosa e que regia a vida das pessoas. Com o passar do tempo, ela foi perdendo seus fiéis, sobretudo pelas novas descobertas que foram ocorrendo no campo da ciência. Agora precisamos relembrar sobre capitalismo, já que estamos falando da transição do feudalismo para o capitalismo, vamos relembrar capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico baseado na posse de terra, de bens, propriedade privada. Ele surge no século XV com a crise do feudalismo e existe até hoje, segue até os dias atuais. Claro que o capitalismo que vai surgir naquela época é bem diferente do que nós temos hoje em dia. Para lembrar, para elucidar, vamos lembrar então das 4 fases do capitalismo. Primeiro, o capitalismo comercial, mercantil, alguns historiadores chamam até de pré-capitalismo. Ele vai começar lá no século XV até o século XVIII. O capitalismo industrial é a segunda fase, começa com a Revolução Industrial no século XVIII e vai até o século XIX. Terceira fase é o capitalismo financeiro ou monopolista, que vai começar no século XX. E hoje nós estamos vivendo já uma nova fase conhecida como capitalismo informacional. Diversas mudanças nos campos sociais, culturais, econômicos, políticos vão marcar esta nova fase da Europa. Elas vão ser resultados de uma crise intensa desse sistema feudal que eu citei até aqui neste vídeo e que vai permitir então o aparecimento desse sistema capitalista. Então veja, você tem um sistema baseado na economia agrária, de subsistência, dando lugar agora a um sistema de foco comercial, buscando propriedade privada. Essa primeira fase do capitalismo vai vigorar do século XV ao XVIII, como citei agora há pouco, ela vai determinar o sistema mercantilista. É por isso que essa fase também é chamada de capitalismo mercantil. Qual que era o objetivo? Ele visava então acumular riquezas e capital a partir do comércio de bens com vistas então a aumentar o lucro. Muitos fatores vão contribuir para essa transição ali do feudalismo para esse mercantilismo. Por exemplo, o surgimento dessa classe social que eu citei agora há pouco, a burguesia. Os burgueses foram contribuindo para o aumento e aceleração da economia mercantil através do surgimento da moeda. Por isso, o capitalismo recebe o nome de capitalismo, vem de capital, grana. Sendo assim, o escambo que era praticado
era prática comum dentro do sistema feudal, vai perder lugar para esse novo modelo econômico baseado no comércio, da entrega de um produto e o recebimento de uma moeda. Nessa fase, aquele movimento que eu falei para vocês, o Renascimento, ele vai ter início na Itália, é verdade, vai inserir então uma nova visão de mundo, vai colocar o homem no centro do mundo e vai estar então muito conectada a essa ideia do lucro, da obtenção do lucro que o mercantilismo vai propor. O Renascimento ele esteve vinculado ao humanismo, que por sua vez estava inspirado no antropocentrismo. Então você perceba que é uma coisa puxando a outra. É uma metanoia, uma mudança na mente do homem europeu do século XV que vai jogar para escanteio todas as crenças religiosas, colocando Deus de lado, trazendo o homem para o centro das coisas, com o objetivo de lucrar. Agora, o mercantilismo permite que você saia dessa sociedade estagnada e percorra outros ares, percorra outras áreas da sociedade, mudando de classe, enfim, enriquecendo. Além disso, o cientificismo, a partir das diversas descobertas e invenções dessa época do Renascimento, vai ser primordial para que a igreja perdesse o seu poder. E a igreja era a representação do sistema feudal. O poder da igreja era indiscutível no feudalismo. E que, aos poucos, no Renascimento, além de perder poder, também perde os seus fiéis. Um exemplo disso foi o sistema heliocêntrico, né, que colocava o Sol no centro do universo, proposto então ali por Copérnico, contrário ao sistema geocêntrico que colocava a Terra no centro do universo, pregado pela igreja até aquele momento. Nessa fase, o crescimento das cidades vai fortalecer ainda mais o comércio e o renascimento comercial e urbano vai acontecer. As feiras livres vão acontecer, os shopping centers do século XV, né? As grandes feiras gigantescas nas grandes cidades europeias vão se tornar essenciais para que realmente o período do sistema feudal, o período medieval fosse colocado como peça de museu, peça do passado. Outro elemento importante para essa transição e o que o mercantilismo vai contribuir serão as grandes navegações, que vão demonstrar essa nova postura do homem moderno, explorando novas terras, novos continentes, explorando o desconhecido. É nesse contexto que o continente americano aparece, que é o resultado máximo da grande expansão de comércio que acontecia. Bom, nós vimos até aqui então uma importante mudança de era. Na próxima aula nós vamos ver o início da Idade Moderna e vamos detalhar então esse capitalismo que viria a surgir. Grande abraço e até a próxima.